Olá, meu nome é Cristiano Colombo, professor de Direito Civil, também mestre e doutorando em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui na nossa segunda aula do curso Inseminação Póstuma e o Direito, então, à Sucessão. No caso, a sucessão legítima. O tema da aula de hoje será o conceito de filiação no Brasil. Nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de filiação no Brasil. Lembro que na nossa primeira aula nós estudamos sobre o conceito de filiação em nível mundial. Não poderia deixar de apresentar os nossos acadêmicos que estão aqui contribuindo, o Fernando, a Camila e o Adriano. Lembro a vocês que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando a vocês que será necessário que você identifique o nome, a aula, o curso que está sendo dado, o nome do professor, para que a gente possa, então, estar aqui enviando e respondendo as dúvidas de vocês. Bem, na última aula nós fizemos um histórico da filiação. Começamos falando dos gregos, dos romanos, enfim, até os portugueses, onde paramos. Por que paramos em Portugal? Porque, na verdade, a partir das ordenações filipinas, que é na verdade, a legislação que, como dissemos na primeira aula, herdamos, a partir de termos sido fazermos parte do Reino de Portugal, o Brasil, então, recepciona toda a influência das ordenações. E as ordenações filipinas, como eu já havia dito, dividiam os filhos em legítimos e ilegítimos, e fazia a grande diferenciação entre nobres e peões. Comentei com vocês que o nobre, na verdade, aquele que tinha um título nobiliárquico, se na época havia um filho que fosse ilegítimo, este filho não tinha direito à herança. Por outro lado, se tratasse de um peão, o peão, então, ele tinha, os filhos ilegítimos teriam direito à herança. Vejam que, na verdade, essa diferenciação, como já ressaltamos, se tratava, sem dúvida, de uma ideia patrimonialista havida na época, tanto no sistema de filiação como no sistema de sucessão. É importante salientar que nós tivemos algumas regras. Na época do Reino, por exemplo, em 1831, um decreto de regência vai dizer que se a pessoa não tem nenhum filho, a não ser filhos espúrios, que são aqueles que decorrem, então, de impedimento de casamento, por exemplo, ou casamento com parentes, que seriam os incestuosos, estes passariam a ter direito à herança. Então, o legislador da época, o legislador da época do Império, reconheceu aos espúrios direito quando não houvesse, então, um filho legítimo. Olha que em 1847 há uma lei, a Lei 463, que vai acabar com aquela diferença, lembra? Entre peão e nobre. Então, aí na verdade, em 1847. Bem, naquela época, estabelece-se uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A possibilidade do reconhecimento do filho natural por testamento ou escritura pública. Atenção! O que foi isso? Isso foi um ingresso de um critério voluntarista para o estabelecimento da filiação. Na medida que é permitido o reconhecimento dos filhos naturais por testamento ou por escritura pública, verifica-se um critério voluntarista. Bem, será que isso tem importância para o nosso tema? Será que na nossa lei não há uma regra que fala sobre manifestação? Será que um dos pontos do nosso tema não vai se passar pela autorização do pai? Isso é importante. Isso é fundamental para podermos ter a compreensão. E aí vem uma época, gostaria de dizer aos alunos que devem pesquisar sempre, uma obra legislativa brasileira. Temos as ordenações filipinas do Reino de Portugal, mas a obra legislativa brasileira, uma das primeiras que não era um código, são a consolidação das leis civis, de Augusto Teixeira de Freitas. Então é muito importante que estudem, um estudo sistemático também dessa obra de direito
vai ajudá-los, né, a entender a evolução do direito. Então, em 1858, Augusto Teixeira de Freitas, com a consolidação das leis civis, estabelece um artigo 207, que vai sim diferenciar mais uma vez os filhos. Vou ler uma breve passagem aqui para vocês verificarem. O artigo 207 da consolidação das leis civis diz: os filhos ilegítimos são naturais ou espúrios. Então, quem são os naturais? Aqueles, vamos dizer assim, que estão fora do casamento, mas, né, não há qualquer impedimento ao tempo do coito, como diz aqui, né, ou ainda não há parentesco em relação ao pai e filho. Então vejam aqui, artigo 208. Filhos naturais são aqueles cujo pai e mãe ao tempo do coito não tinham entre si parentesco, ou outro impedimento para casar. Quando havia o impedimento, os filhos são espúrios. Então, estabelece, na verdade, aqui, Teixeira de Freitas, essa diferenciação entre filhos ilegítimos e filhos espúrios. Até interessante, há uma regra específica, né, que vai tratar sobre esse tema, que é a lei número 463 de 1847, 463 de 1847, que no direito brasileiro vai dizer o seguinte, que os filhos que são ilegítimos, caso eles tenham sido concebidos antes do casamento, portanto não são adulterinos, poderiam ser reconhecidos por escritura pública ou por testamento. Interessante, né? Esse sim, essa é a lei que acabei de referir. Agora, o filho adulterino, o filho incestuoso, este não. Não se aplica a regra, né, então, do reconhecimento. Vejam que nós temos um decreto também em nível de Brasil, agora já falamos na época da proclamação da República, o decreto número 181 de 1890, que acaba regulamentando o casamento civil, então, e permitindo o reconhecimento por escritura pública, então, mas não contemplando os filhos espúrios, mais uma vez. Né? Então vejam que, na verdade, nesta época, ainda há uma diferenciação. A legislação traçada por Teixeira de Freitas, então, nesta época da consolidação, ainda estabelece muita diferença entre filhos espúrios e filhos naturais, vamos dizer, que não houvesse impedimento, ou que, enfim, como eu acabo de explicar. Então ele fazia grande diferença, né, entre os filhos. Inclusive aqui é importante salientar que Augusto Teixeira de Freitas é convidado então pelo Império para esboçar um Código Civil. E ele efetivamente ele começa a realizar o esboço do Código Civil. Entretanto, em razão de situações de desgaste, ele acaba se retirando e acaba não dando andamento nesse esboço do Código Civil brasileiro. Neste momento, né, os seus estudos todos são transplantados, são levados para a Argentina. Então, gente, até para um dado bastante histórico e bastante importante, o Código Civil argentino ele tem uma forte influência de Augusto Teixeira de Freitas. E vejam que isso não está declarado, né, vejam, isso não está declarado só por nós brasileiros. Né? Em livros de parte geral, na Argentina, na verdade em cursos de direito civil havidos na Argentina, nós verificamos que eles mesmos reconhecem a participação de um brasileiro chamado Augusto Teixeira de Freitas na consecução do seu código. Tá? E para nós aqui é um ponto importante, que para Teixeira de Freitas a vida começava com a concepção, teoria concepcionista, enquanto que para nós aqui no Brasil, nós utilizamos a teoria natalista. Por que nós utilizamos a teoria natalista? Nascimento com vida. Nascimento com vida. Então, por esse motivo, se o esboço do Augusto Teixeira de Freitas tivesse evoluído, talvez hoje no Brasil nós chamaríamos de pessoa aquele que está apenas concebido. Hoje nós entendemos a teoria natalista, né? A pessoa natural nasce com vida, né? Nascimento mais vida, e nós só protegemos, né, o nascituro. Se fosse diferente, por quê? Porque Clóvis Bevilacqua, então agora, o esboço, primeiramente, foi de Augusto Teixeira de Freitas. Agora Clóvis Bevilacqua, então, começa a trabalhar e implementa a teoria natalista. Então, Clóvis Bevilacqua é nomeado, e aí ele começa, então, a trabalhar o Código Civil de 1916. E, evidentemente, esse código vai ser implementado,
Então, hoje nós podemos dizer assim, que se nós falarmos a expressão o Código Clovis Bevilacqua, é o Código Civil de 1916. Né? Clovis Bevilacqua inicia o seu trabalho querendo implantar no direito brasileiro a ação de investigação de paternidade de maneira compulsória. Essa é a primeira ideia dele. Então, qual é a ideia? Que qualquer dos filhos que se entendesse, né, um filho, por exemplo, ilegítimo, ele poderia buscar, não somente sobre a forma voluntária, que até então, lembrem, né, nós estamos falando que o reconhecimento se dava de forma voluntária, ou seja, o pai tinha que dar uma escritura ou ainda, né, deixar por testamento. Vejam o que Clovis Bevilacqua quer implantar, a ação de investigação de paternidade de rito compulsório, que, aliás, é o que nós temos hoje no direito brasileiro. Né? Hoje, aquele que se sentir que quer buscar um reconhecimento de filiação, ele pode ajuizar uma ação de investigação, mesmo contrariamente à vontade do pai. O pai pode dizer, não é meu filho, não reconheço. Mas essa teoria inicial voluntarista é afastada. Né? Então, Clovis Bevilacqua quer implementar e dar legitimidade para isso. Só que ele não consegue de forma tão ampla assim. Para ele poder fazer isso, ele trabalhou com alguns requisitos. Né? Então, lá, já no Código de 1916, nós vamos verificar, então, que ele acaba trabalhando com alguns requisitos. Quais são os requisitos? Isso nós encontramos no artigo 363 do Código Civil Brasileiro de 1916. Lá no seu artigo 363, que ele permite a demanda de reconhecimento de paternidade. Isso é uma evolução, gente. Lembrem que até então, somente por escritura é testamento. E ele vai dizer lá, no 363, que é possível o reconhecimento da filiação, ajuizar uma ação de reconhecimento de filiação, uma investigação de paternidade. 1. Se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido pai. Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto da mãe pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela. 3. Se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade de pai, reconhecendo-a expressamente. Então vejam, situações estreitas, porta estreita no sentido do reconhecimento da filiação. Mas, evidentemente, existe pelo menos alguma hipótese que a lei, então, vai assim o permitir. Lembrem que, então, inicialmente, não há senão voluntária, testamento ou escritura pública. E agora, essa possibilidade, essa brecha, né, que se abre, então, para esses filhos que estão nesta situação. O Código de 1916 mantém a mesma classificação, legítimos e ilegítimos. E lá pelo artigo 338, né, ele aplica a clássica presunção de filiação. Quem é que inventou a clássica presunção de filiação? Hipócrates, o grego. Foi ele. Ele que estudou essa parte toda, ele teve essa ideia. Né? Por quê? Aqui é importante salientar. Tinha DNA nessa época? Não. Então havia o que nós denominamos de véu misterioso da filiação. A concepção era um véu misterioso. Não se sabia. Como é que se trabalhava uma investigação de paternidade sem ter, por exemplo, né, no caso, o DNA? Se trabalhava com parecência. Ah, o fulano parece, tem os mesmos trejeitos. Se trabalhava com prova testemunhal. Ah, o fulano andou por aqui, nessa época. Saiu com essa moça. Era assim que trabalhava a coisa. Era uma prova muito, né, incipiente. Então, como é que você vai acabar declarando isso? Então, na verdade, o artigo 338 do Código Civil de 16 acabou, na verdade, aqui, em razão da dificuldade da prova biológica, adequando e recebendo toda aquela experiência que os outros códigos, tanto a ordenação filipina, como, enfim, todos da história. Então vai dizer lá, presumem-se concebidos na constância do